Olá pessoal, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Good to see you again, bom ver vocês novamente. Good to be here with you, bom estar aqui com você, né? It's a pleasure for me, é um prazer para mim, ok? Meu nome é Liz, sou professora de inglês de vocês. Espero que a gente consiga trocar essas informações, esses acréscimos da vida, tá joia? Bom, gente, hoje o nosso assunto é o verbo dare to be, e junto com o verbo dare to be, nós vamos trabalhar com prepositional place, que é preposição de lugar. E para a gente trabalhar com esse assunto, a gente conta com a nossa parceria do professor Little Richard, Ricardinho! Hello, queridos! Olá, meus queridos alunos do sexto ano, ó. Um cheiro, e hoje estou com essa fera aí do inglês, ó, exatamente, essa top das galáxias, professora Lee, estão aí abrilhantando e deixando vocês aí um pouco melhor em inglês, hein? Olha só, a Copa do Mundo aí, você vê alguns países falam língua inglesa, já vão se ligando aí, quando o juiz comunicar com o jogador, ó, já sabe aí com a professora, né? Exatamente, né? Se vocês pararem e observarem, né? Tem certas entrevistas aí, né? Que realmente, né? Só com o inglês se desenvolve. É como a gente fala sempre aqui. Lhe dá mais oportunidades, mais opções de escolha. Toda língua, todo aprendizado abre, né, dessas oportunidades, oferece essas oportunidades para vocês, ok? E junto conosco nós temos a amiga Késia, aí como intérprete de Libras, ajudando, auxiliando vocês, tá? Gente, qualquer dúvida, participem. Professor Little Richard, que é Ricardinho, ele já sabe, foi ele que se denominou Little Richard, né? Tá aí no chat, tá? Fazendo essa parceria, então façam essas perguntas, beleza? E para relembrar vocês, para acessarem nossas aulas, nós temos pelo meio do QR Code, que facilita a vida de vocês. E caso não consigam participar agora, quando tiverem dúvidas, quiserem rever também, né, pelo canal do YouTube, tá? No Educa Recife, tá bem? Então vamos lá. Verbo dare to be. Então vocês perceberam que a gente fala dare to be. Temos duas palavrinhas aí, né? Nós temos aí agora uma imagem com duas árvores. Uma árvore tem uma maçãzinha e a outra árvore tem umas criancinhas. Junto das árvores nós temos as frases. Da árvore que só tem uma maçã, está escrito assim: There is an apple on the tree. Ok? E na árvore que tem criancinhas, tá? There are 4 kids on the tree. O que a gente percebe de diferente nessas frases? Depois do there, vem a primeira frase, tem o verbo to be is, e na segunda frase tem o verbo to be are. Fora essas duas diferenças, o que a gente percebe? Uma árvore, a gente tem um fruto, né? Está escrito one, no caso, pode ser. Ou senão, na árvore que tem 4 criancinhas, nós temos o numeral 4, ok? Então, existe uma diferença. Uma árvore, vocês percebem que está no plural e outra árvore está no singular. O produto que está na árvore, digamos assim, tá? Então, there is an apple on the tree, né? Nós temos as palavras apple, né? Que é para enriquecer o vocabulário de vocês. Apple significa o quê, gente? Tree significa o quê, tá? Então, o numeral 4, tá? Então, nós temos, existe uma maçã na árvore, e a outra frase é, existem 4 crianças na árvore. 4 crianças na árvore. Outro exemplo. Nós temos agora um slide mostrando uma estrada e um rio passando perto da estrada. Se vocês observarem, tem uma seta que está piscando aí para vocês, porque nós vamos falar sobre o rio, tá? Então, a frase vai ser em relação ao rio. A frase é o seguinte: There is a river next to the street. Então, there is a river. Então, novamente usamos a expressão there is, tá? Por quê?
que é river? River, rio. É bem parecido, né? E street é estrada, ok? Então, vamos lá. A frase significa existe, ou senão há, um rio ao lado da estrada, tá? Gente, o verbo there to be, então o que é que vocês conseguem entender? Que a gente usa o verbo there to be no valor de existir ou haver em português, tá bem? Gente, tem uma observação nesse slide que é importante. Na frase eu estou usando next to, mas existe diferença entre next e next to. São preposições de lugar, tá? Next significa próximo. Já next to significa ao lado. Existe uma diferença. Ao lado, tá? Né? Por exemplo, se eu falar agora, professor Ricardinho is next to me. Ele está next me, na verdade. Ele está próximo de mim. Mas se eu chegar, posso vir até aqui? Se eu chegar aqui pertinho, né? O professor Ricardinho vai estar next to. Ele está ao lado. Tá? Então é diferente, tá? Então existe diferentes significados entre next e next to. Muito cuidado, tá? Ok, então vamos conceituar, tá? O verbo there to be, então por que there to be? É um verbo composto da palavrinha there mais o verbo to be, que vai significar em português o verbo existir ou se não o verbo haver. Lembrem-se, o verbo existir não é aquilo que você possui, é aquilo que existe, que há num espaço, né, num determinado local. Por exemplo, você pode dizer, existe um supermercado perto da minha casa, tá? Há um supermercado perto da minha casa. Então, eu não estou dizendo quem é o possuidor, e sim que existe naquela localidade, ok? Então, se é o verbo composto do there, da palavrinha there, mais o verbo to be, e o verbo to be tem duas formas, que é o singular e plural, vai na mesma lógica na composição. Então, there is vai significar existe, e there are vai significar existem. Quando vocês forem usar o verbo haver, haver, quando é um verbo impessoal, quer dizer, não tem sujeito, tá? Ele não vai para o plural. Já o verbo existir sempre vai ter singular e plural, beleza? Então, o verbo there to be é constituído pelo verbo there mais o verbo to be, correspondente ao sujeito. O que quer dizer o sujeito? Vai depender, na tradução no caso, né? Se eu falar de um supermercado, vai ser existe. Se houverem dois, né? Se houver dois supermercados, vai ser existem, tá? O termo there é invariável, então there não muda. O que vai mudar vai ser o be, que vai variar de acordo com o número, tá? E com o tempo. Se for singular, is, se for plural, are. Mas por que tempo? Porque pode existir hoje e pode ter existido no passado. Então, existe também a forma do verbo to be no passado, tá bem? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, em aulas futuras, beleza? E agora vamos fazer umas observações. Da mesma forma que a gente fez a observação do next e o next to, a gente vai continuar com essas observações. As mesmas imagens que nós usamos no começo, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Na primeira frase, quando fala there is an apple on the tree e there are 4 kids on the tree, o que é que nós temos em comum nessas duas frases, tá? E nessa frase next to. Então, nós temos o quê? Nas duas frases em relação à árvore, nós temos duas palavrinhas em comum, que é o on. O que vocês acham que é on? Nas duas frases eu falei a maçã na árvore, crianças na árvore. Então, esse on, o que vocês acham que indica? Mesma coisa em relação ao river. Né? Next to, indica o quê? Professor Richard, Little Richard, o que o professor consegue deduzir, o que essas palavrinhas representam numa sentença? Eles indicam o quê? Dão ideia de quê? Se for na perspectiva da anterior, né, a gente está tentando associar em uma coisa ou outra. Por favor. Porque
a primeira lá estava perto, né? A imagem, né, colocou aí. Da árvore. Da árvore lá, sozinha, né? E só que a outra... Não, a frase eu estou falando da maçã, a da maçã em específica. relação à árvore. E depois as crianças em relação à árvore. Então, o que é que o senhor acha que esse on deve indicar dentro do contexto? A ideia que deve expressar. On, a gente tem uma noção, né, específica de on ligado, ou tá uma lá, tá percebeu, uma tá ali, ó. Né, mas nesse caso, o que é que você acha que indica? Não vai ser ligado, vai ser ligado à árvore. Não tem como. Mas é boa essa associação. Não porque, gente, olha, não é nada combinado, né? Então, essas curiosidades, essas dúvidas, né? A gente vai, se não for falada, não for mencionada, a gente não tem como tirar, porque a professora aqui não tem como adivinhar, ainda não tem a bola de cristal. Tem que saber, né? Tem que saber. Ainda não tem a bola de cristal. Eu sou a cabecinha dos alunos aqui, a cabeça dos alunos. Então, assim, o que é que o senhor acha que indica, o que representa essa palavrinha na frase? Quando eu digo, existe uma maçã na árvore, existem 4 crianças na árvore. Existe um elemento na árvore lá. Elemento. Mas o que o senhor acha que esse on vai determinar? Está presente, está ligado, está lá. Só fala ligado, né? Olha, tá vendo? A gente, nesse momento, né? Eu digo assim, está on, professor, estou presente. Ó. Nesse momento que a tecnologia está no auge, né? E vai continuar, a gente vê muito essa palavra on, né? Como o professor está falando. On realmente é ligado, beleza. Mas aqui a gente não pode usar como a ideia de ligado, né? A gente vai dizer que a maçã está ligada à árvore, ou a criança está ligada à árvore. Não. Está presente. Está presente. Então, presente quer dizer o quê? Lugar, posição. Localização, Localização. Então, esse on está dando ideia de lugar, beleza? Da mesma forma que esse exemplo, quando eu digo assim, existe um rio ao lado da estrada. Então, esse ao lado vai dar ideia de quê? O exemplo que você colocou, né? Você lá e ao meu lado. Exato. Localização. Localização, de lugar, né? De posição também pode ser. Tá? Então são interligados, né, professora? São bem... exatamente. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, né, com preposição de lugar. Então, preposition of place, tá? Porque quando a gente vai dizer que existe algo, a gente tem que determinar o lugar, né, a posição que está o algo, tá certo? Então, a gente usa muito preposition of place. Então, a gente vai juntar, né, unir as ideias, tá? Para ajudar vocês. Então, tem uma imagem aí mostrando para vocês as preposições de lugares mais usadas, tanto em português, tanto em inglês. Eu acho que até em português se usa muito, tá bem? Gente, o que é preposição? Exatamente aquela palavrinha que vai ligar o contexto, vai ligar 2 palavras para dar a ideia necessária. Por exemplo, se eu não tiver o on na imagem da árvore, eu vou dizer maçã, árvore. E aí, o que é que eu quero indicar? Eu preciso indicar o quê? O lugar. Por isso que a preposição é tão importante assim. É verdade. Ok? Aí o professor Ricardinho deve estar pensando, e o on do ligado? E o on? Tá ligado, tá tudo ligado aí. Eu vou fazer um comentário, mas é um assunto que vocês vão ver depois, tá bem? Gente, é porque existe em inglês chamado phrasal verbs, que são os verbos frasais. O que são verbos frasais? São verbos compostos de um verbo mais uma preposição. Quando eu coloco o verbo e a preposição juntos, vai ter um valor diferente. Por exemplo, se eu falo turn, é dobrar, virar. Se eu falar turn on, quer dizer ligar. Olha. Então, esse on do ligado vem do phrasal verb, do verbo frasal, tá certo? Que significa turn on, ligar. Abreviando, on, ligado. Ok.
Ó, Little Richard está on, ele está ligado. Vamos lá, ele está atento. Então, olha, as preposições de lugar. Nós temos aqui uma imagem ilustrando. Nós temos uma tábua, uma caixa, na verdade, uma tábua. Uma caixa, né? E uma maçã. A gente vai falar da maçã em relação à caixa. Então, a posição, o lugar onde está a maçã em relação à caixa, beleza? A primeira imagem, behind. Então, vocês podem deduzir pela imagem o que significa behind. Segunda imagem, in front of. Depois, in, next to, between, on, over e under, ok? Então, vocês têm aí, behind, a maçã está atrás da caixa. In front of, a maçã está em frente da caixa. In, vocês têm a maçã dentro da caixa. Next to, vocês têm a maçã ao lado da caixa. Between, vocês têm a maçã entre duas caixas. On, vocês têm a maçã em cima da caixa. Agora, lembre-se, em cima, em contato. Contato, beleza? Sempre em contato. Por quê? Vocês têm logo ao lado uma imagem, over. A maçã também está, mas não está em cima, está acima. Quer dizer o quê? Não está em contato, beleza? E a última imagem é under. A maçã está embaixo da caixa, ok? Então, são preposições mais utilizadas, tá? Vamos lá, alguns exemplos dessas preposições, ok? Vamos ver se vocês conseguem exercitar junto comigo, assim. Aqui tem assim, describe where is or are there a cat. Então, descreva onde está o gato. Onde está, não, onde existe um gato, tá? Então, não precisa dizer onde está, mas onde existe um gato, tá? Que tem o verbo there to be aí. Is or are there. Então, existe um gato. Então, nós temos imagem com 3 gatinhos, né? A gente vai falar do gato em relação à bolinha. Então, descreva onde há um gato, ou senão onde existe um gato. Então, primeira imagem do gatinho, a gente tem. Vamos colocar as frases em português. Depois a gente organiza em inglês, ok? Primeira, existe um gato entre as bolas. Está no meio de 2 bolas. Segunda imagem, existe um gato em cima da bola. Está em contato com a bola. Terceira imagem, existe um gato ao lado da bola. Né? Então, vamos construir, passar essas frases para o inglês. Algumas palavras-chave, vocês conhecem algumas palavras-chave, como gato, provavelmente, né? Gato, bola, ok? E agora vocês sabem o verbo there to be, que é o verbo existir. Então, é só construir a frase, ok? Então, em cima das palavras-chave, né? Esse entre dois objetos. Aquela preposição de lugar que a gente viu no slide anterior, qual é? Então, vamos construir essa frase. Então, existe, ficou o verbo, ficou there is, um gato, a cat. E entre 2 objetos, between e bola, ball. Então, there is a cat between balls. Faltou um S aí no ball, tá bem, gente? Só coloque um Szinho, tá? Segunda imagem. Existe um gato em cima da bola. Mesma coisa, gente. Palavras-chave. O verbo existir e em cima. O gato vocês já sabem. Então, em inglês, there is a cat. Em cima, em contato. On the ball. On, gente, é quando está em contato. Tanto faz em cima ou, senão, ao lado. Como assim ao lado, professora? Por exemplo, vocês têm um quadro na parede. Então, esse na parede, em inglês, vai ser on the wall. Ok? Terceira imagem. Existe um gato ao lado da bola. Palavras-chave. O verbo existir e ao lado, que é a preposição, que vocês já sabem. Como é ao lado? Professor, como é ao lado mesmo? O senhor lembra? Olha, você veio aqui do meu lado, sem falar. Foi. Tem um tio a mais. Tem um tio a mais, né? Lembrei, professor. Tá vendo? Maravilhoso. Olha,
Tá prestando atenção. Congratulations. Então, vamos lá. There is a cat next to the ball. Next to. Next to. Eu já vi no filme falar isso. Perfeito. Já viu no filme, né? Que legal. Bom, outra atividade para... Então, vamos lá. Describe where is or are there. Então, descreva onde existe ou há o quê? Flowers, trees and buses. O que significam essas palavras? Flowers, vocês têm aí ao lado, provavelmente vocês sabem, flores, trees, árvores e buses, ônibus. Então, vocês vão falar dessas coisas em relação às outras que estão aí mostrando. A primeira imagem são flores dentro de um vaso. A segunda imagem são árvores atrás de um carro. E a terceira imagem são ônibus em frente de um prédio. Então, as frases construídas, né? Como são flores, a gente usa ou existem ou há. Como tem uma quantidade, aí são duas, dá para ver pela imagem. Então, existem duas flores dentro do vaso. Segunda imagem, existem, ou se não há, duas árvores atrás do carro. E a terceira imagem, temos também dois ônibus. Logo, existem ou há dois ônibus em frente do prédio. Mesma lógica, gente. Vamos descobrir as palavras-chave para a gente construir a frase em inglês. O verbo existir, você já sabe. Ou é there is ou é there are. Se aí eu tenho existem, é plural, tá? Então, palavras-chave. Existem flores, que a gente colocou no slide anterior. E dentro é preposição de lugar. Naquela imagem. Vocês lembram qual era? Então, vamos lá. Existem, plural, there are. Duas flores. Two flowers. Dentro, in. E vaso, the vase. Então, in the vase. Ok? Segunda imagem. Mesma coisa. Vamos pela palavra-chave, né? Existem. E agora temos duas árvores. E atrás, né? Preposição de lugar. Então, como é que fica em português? There are two trees behind car. Ok? Então, existem duas árvores atrás do carro. Professora, e a preposição de? Em certas situações em inglês, não se usa essas preposições, tá? Então, lembre-se, é uma outra gramática. Então, a gente não traduz literalmente palavra por palavra. Às vezes é a lógica, é o contexto. Beleza? Terceira imagem, terceira frase, existem dois ônibus atrás do prédio. Aliás, atrás não, em frente, perdão. Palavras-chave. O verbo existir, dois ônibus e em frente. Ó, em frente de, né? Então, o verbo existir, no plural, there are two buses, né? Em frente de, in front of, the building, do prédio. Ok? Então, gente, procurem sempre fazer, para vocês ainda aprenderem, construindo, peguem as palavras-chave, né? E o resto vocês procurem, né? Mas o que vocês já souberem, já vão colocando, porque é assim que a gente vai somando o vocabulário, beleza? Pronto, aí aqui tem alguns exemplos, né, de estrutura do verbo dare to be, que é o assunto principal, que é o verbo existir. Estruturas na forma afirmativa, negativa e interrogativa, beleza? E a gente está encerrando. Antes de tudo, primeiro eu quero agradecer muito a participação do nosso professor, amigo Little Richard, Ricardinho. Muito obrigada, professor. Valeu, Li. É sempre bom estar presente aí com a professora com a energia lá em cima, né? Muito bom. E eu gosto também, ó. É massa. E vocês, alunos, que saem ganhando, né? A gente com essa parceria, com a nossa intérprete também aqui, dando aquele show, aquela alegria dela aqui sempre, abrilhantando aqui. Então, assim, a equipe de produção também dando aquele show. Sexto ano que gosta, que ama, né? Essa aula. Então, cheirinho pra vocês, meus amores. Até mais, hein? Então, gente, também agradecendo muito a parceria da nossa colega Késia, né? Puxa vida, ela fica rindo aí também com a gente, curtindo. Muito bom. Então, pronto, gente. O desafio de vocês, em cima desse conteúdo de hoje,
vocês vão desenhar algo da sua casa e vai descrever em inglês, tá? Vocês vão escolher talvez um ambiente, ou olhar para a cozinha, né? Tem um copo junto de um prato, ou um copo atrás do prato, sei lá. Vocês vão escolher e vão descrever em inglês o lugar onde estão esses objetos. Vocês vão usar tanto o verbo there to be e as preposições de lugar. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver, postem aí que a gente vai, a gente recebe sempre as perguntas de vocês e a gente dá sempre o retorno assim que der. Beleza? Então, gente, bye bye, see you soon. Tchau, tchau. E a gente se vê em breve.